Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso sétimo Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. E nesse podcast nós vamos conversar com um camarada que está fazendo um barulho nas oficinas mecânicas com o seu equipamento, com o equipamento que ele desenvolveu e caiu no gosto da galera. Vamos conhecer hoje o Eduardo da Multimec. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Opa, tudo bom, Celso? Prazer falar contigo aí com o pessoal. Tudo jóia? Oi, Eduardo, o prazer é todo nosso. Você que é um camarada aí que é precursor aí da parada de scanner. No momento em que todo mundo tá querendo sair fora do scanner, você vai lá e faz um scanner diferenciado, com preço diferenciado. Galera, meu, da onde surgiu essa ideia de montar essa empresa nesse momento, né? Que você falou para mim que você começou mais ou menos em 2018, né? E da onde saiu essa ideia? Falou, não, eu vou fazer o meu scanner e eu vou vender esse negócio para todo mundo. Maravilha. Então, eu estou nessa área desde 98, assim que eu me formei em engenharia elétrica. Já fui trabalhar nessa área, achei que era uma área bem promissora, e desde então a gente já começou a desenvolver, lá nos primórdios do scanner, ainda era a época de cartucho, a gente começou a desenvolver sistemas, protocolos para alguns clientes nossos. E a gente fez isso aí durante vários anos, até que 2013, 14, por aí, a gente não renovou alguns contratos que a gente tinha de software, né, de desenvolvimento de software e hardware, e como a gente só sabia fazer isso, né, e já tinha uma bagagem muito boa, resolvemos lançar marca própria e também aproveitando o ensejo, né, tentando corrigir alguns sistemas, algumas formas de venda, alguns detalhes que a gente via no mercado que a gente via que ninguém estava atendendo bem naquele sentido, e a gente tentou inovar nessa forma. Aí, em 2018, aí, a gente lançou nossa primeira versão de placa, né, o nosso primeiro equipamento, e foi aquele crescimento, assim, orgânico, né, vai desenvolvendo, vai crescendo, e a gente foi tomando uma certa velocidade, e hoje, como você disse aí, a gente já está bem, está atendendo bastante, uma gama muito boa, um dos aparelhos mais completos do país, né? Focado no mercado nacional, ou seja, o carro que roda na rua do Brasil, ele vai atender muito bem. A um preço acessível, né? Porque muitas vezes o equipamento é um equipamento de diagnóstico que requer uma engenharia, né? E constante, né? Muito cara, né? Porque é algo que você não consegue fazer no laboratório, né? Você tem vários testes, tem que fazer em rua, alugar carro, comprar carro de vez em quando, enfim. A gente resolveu encarar isso daí porque fomos levados a isso, né? Mas, graças Não, a Deus, a gente está atendendo legal e o pessoal tá cada vez mais falando bem do aparelho, atendimento, suporte, tá bem legal. não, muito legal, muito legal. E o bacana é que até esses dias a gente estava conversando, né? E aí eu falei para você que a mecânica avançada também começou 1º de janeiro de 2018. E você também começou em 2018, né? Então nós começamos meio junto ali, né? Apesar de tanto eu como você já temos um passado dentro do segmento, mas com as nossas indústrias, né? Com as nossas empresas atendendo aí o mercado, a gente começou meio junto. Então a gente é meio co-irmão, olha aí coisa boa. Legal. E complementares, né? Não, nem me fale, complementar demais. Porque assim, Eduardo, eu tive oficina por muito tempo, trabalhei em concessionária também, e hoje eu sei que o equipamento mais importante dentro de uma oficina é o scanner. Porque sem o scanner você não faz nada. O braço direito do scanner é o osciloscópio. Sim. Porque daí o osciloscópio ele vai fazer o raio-x do componente que o scanner direcionou. Porque muitas das vezes nós sabemos que o scanner ele faz uma leitura, mas se tiver algum problema mecânico, a central não tem como entender isso. Aí é onde a gente Sim. tem que chegar com o osciloscópio, fazer um exame de imagem, fazer todos os testes de alimentação, saída, entrada, essas coisas assim. Até Então, para ver chicote, né? O sensor em si, né? sim, toda parte. Então hoje um complementa o outro. Eu, para ser bem sincero para você, no passado eu não usava osciloscópio, né? Só no meu comecinho lá a gente usava.
Mas depois que eu ingressei no mercado independente, aí eu não usava mais, porque os carros não tinham tanta tecnologia. Os carros eram mais fáceis de consertar. Sim, Agora, hoje, o negócio virou dos avessos. Tanto é que, meu, eu fiquei até abismado do tanto de coisa que o Multimec está fazendo, por você ser tão novo, né, de empresa, né, de fábrica, e já está atendendo tantos sistemas que muitos scanners nacionais, às vezes, ainda não fazem. Então eu sim, acho sim. que essa sua visão de pegar lá aquele problema, sabe, aquele troço chato que ninguém tá fazendo, e você fazer isso com excelência, eu acredito que isso aí que tá sendo o diferencial do Multimec, não é? Sim, sim. A gente atende veículos desde 92, né, os nacionais, lá o Tempra, o Corsinha, Monza, Cadete. Então, assim, pegando de, como diria antigamente, né, de mamando a caducano aí, né, de bebês a idosos, né? Então, sistemas que lançados recentemente aí, como o do Onix Turbo, né, por exemplo, a gente faz tranquilo com o nosso hardware. E sistemas bem antigos aí com, vamos dizer aí, 30 anos praticamente de chão, né? O aparelho faz também e bem eficiente. Entendi. Eduardo, agora eu preciso ser o senhor sincero aqui. As primeiras vezes que eu olhei teu equipamento, eu entortei o beiço. Será que isso presta? É Não, eu tô te verdade. falando sério. Nós somos amigos agora, né? Já se conhecemos, não tomamos cerveja ainda, mas tomamos café, água, né? Até almoçamos junto no Tomec, Opa, exatamente. né? E então, assim, eu acho como até mesmo o Nil, né? Tem gente. Eu já tive com pessoas que falou assim pra mim, falou, meu, quando eu vi seu aparelho, pra mim era uma porcaria. Aí depois eu comecei a usar, aí eu vi que eu estava enganado. Então eu posso falar isso para você. Eu vi que eu estava Sim, enganado. Porque até então eu não botei muita fé. Mas daí um começa a falar ali, o outro começa a falar lá colar, o outro começa a falar colar. Aí eu falei, meu, deixa eu ver esse negócio. Aí você me mandou um, né? Aí eu sim. comecei a usar, eu falei, rapaz, não é que o Mineirinho tava certo? Mas isso acontece muito mesmo. Muitos clientes nossos, até aqui da cidade, me falam, cara, a gente não dava nada para esse aparelho não, mas o bichinho é bom, viu? A gente tem um design, assim, vamos dizer, simples, né? Ele tem uma tela, não é colorida por enquanto, né? Mas a gente já pensa mais para frente aí, soltar uma versão. E isso aí é interessante porque ele realmente surpreende, né? Então não é aquela coisa cheia de firula, né? Porém, ele cumpre o que promete e cumpre bem, né? Isso aí o pessoal fica realmente espantado. Porque hoje, infelizmente, sabe, Eduardo, hoje nós somos muito visual. Então Sim. hoje quando o cliente, né, o reparador, ele vai numa feira que nem a gente estava na Automec lá e ele pega esses aparelhos, né, os Altel, os Launch, esses agora Fincar, né? Não sei se é Uhum. Finccar ou Fincar, né? Não sei o que significa esse Finc, é esse. Mas é aquele troço bonitão, aquele tablet bonito, não sei o que. Tudo bem que é mais de 30 mil reais, né? Mas Uhum. visualmente bonito. E aí a gente pega o Multimec, ele lembra a gente do passado. Ele lembra a Sim. gente quando eu comecei, o primeiro equipamento que eu trabalhei, que não foi o da concessionária, que foi em 99 que eu comecei a trabalhar no mercado independente, o primeiro aparelho Uhum. que eu usei foi o Captor.com. Sim. E ele lembra muito o Captor.com, só que o Captor.com ele só tinha 4 linhas, né? Esse aqui tem umas 12 linhas, nem contei quantas linhas ele tem, mas tem um monte, né? Ele tem 10 linhas de texto. 10 linhas de texto. Então eu É. usava o Captor.com e, meu, pra mim era perfeito, meu. Era muito bom. Foi o Uhum. primeiro equipamento que eu utilizei. Então ele lembra esse equipamento. Então a gente fala assim, mas esse equipamento é do passado. Mas aí você me vem e me coloca ele fazendo todas as coisas atuais. Então é surpreendente mesmo. Até gostaria de parabenizar vocês aí, porque o equipamento realmente ficou muito, muito, muito legal. E assim, está atendendo às expectativas dos reparadores, né? Então, é graças a esse hardware enxuto, ô Celso, que a gente consegue ter um preço assim bem acessível, né? A gente poderia ter lá um tablet, um display colorido, mas o cara vai pagar 3, 4 mil a mais, né? Então, assim, a gente, como eu te disse, tem plano de fazer uma versão mais, mais musculosa, mais visual, claro, mas isso tem um impacto no custo, né? O que é a nossa ideia inicial? É atender aquele cara que está
começando ali, precisa de uma ferramenta, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Aí depois, com o tempo, ele vai lá, investe numa versão mais nova, colorida, enfim, né? Então a ideia é assim, atender a necessidade do cliente com o menor custo possível no bolso dele, né? A ideia foi essa e tá funcionando bem. Mas em breve, futuramente, vamos ter novidades. Eu acho assim que a partir do momento que você não ficar investindo no seu produto, eu acho que a empresa acabou, Sim. né? Então eu acho que não só para a indústria, né, que nem a mecânica avançada, a Multimec, mas nas oficinas, né? Você que tem oficina, que está assistindo aqui o nosso podcast, está ouvindo o nosso podcast, meu, a partir do momento que você não investir mais, a tua empresa ela vai começar a cair. Sim. Faturamento, lucro, porque a gente tem que estar investindo todos os dias, quando não em equipamento, ferramenta, em conhecimento. E isso é uma roda. E essa roda ela não pode frear. O dia que o Eduardo falar Exato. assim para mim, não, Celso, agora o aparelho tá bom, não precisa de mais de nada, acabou. Acabou o Multimec. E a mecânica avançada é a mesma coisa, Exato. né? E você tem um sócio ou dois? Você me falou, não me recordo. A gente tem, são dois sócios, não tem um mais estrutural e tem um capitalista. Você Ah, sempre que tem aquele legal. investidor, né, que aporta um capital no momento decisivo da empresa, né, que depois participa Dos da lucros, né? festa, né? Não, mas e assim, a gente sabe, eu sei, né, o quanto é complicado para a gente desenvolver. E isso é a coisa mais normal e mais natural do mundo. Não, muito, muito bom. E me fala uma coisa, essa ideia sua que eu era contra, viu? Ah, Quando me falaram, eu falei, meu, pagar R$ 5 por carro, cara, que coisa é essa? Eu tô fora desse negócio aí. Aí depois comecei a pensar. E você me falou, né? Você plantou a sementinha, né? Falei, caraca, rapaz, não é que ele tem razão mesmo? Porque às vezes a gente vende o equipamento para uma oficina pequena, e essa oficina, às vezes, pode ser que ela passe um mês sem usar o equipamento. E se sim, ela passar um mês sem usar o equipamento, ela não paga nada, né? sim. Então, o que a gente observou, né? Durante esses nossos primeiros aí, vamos dizer, 15, 20 anos de trabalho nessa área, a gente observou que muitas vezes o cliente, o reparador, perdia um serviço porque chegava um carro na oficina, ele tinha que comprar uma atualização, esperar chegar um CD às vezes, ou alguma coisa assim, comprar um conector. Então, para fazer um carro ali de, sei lá, 150, 200 reais ali de mão de obra para fazer um diagnóstico, ele precisava gastar 2, 3 mil reais. Então, a gente pensou, pô, primeiramente, o custo é alto para a aquisição. Segundo, o custo é alto também para manter ele atualizado, né? Então, vamos bolar uma forma, e é interessante a gente deixar claro, a gente vende ele de duas formas. A forma tradicional, que a gente fala, ou seja, você paga caro no aparelho, paga para atualizar e não tem mais nenhum custo. Então, essa aí a gente chama de forma tradicional, do jeito que você compra os aparelhos aí mais famosos do mercado. E essa forma nossa, a ideia foi justamente deixar ele acessível, né? E não ter aquele baque no bolso do reparador quando ele precisasse atualizar. E o que seria mais justo para isso? Aí Eduardo, para Eduardo, deu uma cortadinha, fala de novo, por favor, que acho que deu um que lagzinho travou. aqui na internet. Então, o que a gente bolou? A ideia de ter a forma tradicional para atender aquele reparador que gosta desse modelo de negócio, mas bolamos essa forma multi, que a intenção é atender aquele que está começando, o cara que precisa de um segundo aparelho, quem está pensando em atualizar, mas às vezes a atualização é mais interessante ter dois aparelhos do que simplesmente atualizar e ficar com um apenas, né? Então, essa forma que a gente bolou, a ideia é que não tem aquele custo, né, para desembolsar quando chegar um carro novo, um modelo novo, e de forma que também esse custo acaba sendo proporcional. Aquele cliente reparador que usa pouco ou médio, ele vai gastar pouco ali para manter o aparelho dele atualizado. E quem usar demais mesmo, quem usar assim no teto, vamos dizer, da cobrança nossa, ele vai gastar o mesmo que ele gastaria em qualquer outro equipamento no mercado para atualizar. Então, assim, vai ser, na pior das hipóteses, né, para o reparador, vamos dizer assim, vai ter o mesmo custo que ele teria para atualizar um outro equipamento, com o diferencial de que ele pagou bem menos na compra. Agora, se ele usar um pouco menos do que o teto, uma oficina pequena, um cara que usa ali como segundo equipamento, ele vai gastar quase nada ali pelo uso. E é interessante também frisar o seguinte: o aparelho é todo liberado,
o reparador usa à vontade e somente no mês seguinte que ele vai lá e vê quanto que deu e faz o pagamento. Então, assim, é super tranquilo, acessível. Primeiro o nosso cliente ganha dinheiro, depois ele dá uma pequena contribuição ali para a gente manter toda essa engrenagem rodando. Não, legal, legal. E isso é muito válido, porque é exatamente isso que você falou. O cara às vezes fica 1, 2 anos sem atualizar, e aí quando ele precisa Sim, atualizar, às vezes entra alguma coisa diferente, tem que gastar um monte de dinheiro. E a gente sabe que o scanner não é barato, né? Que não é fácil. E quando a gente consegue realmente ter um equipamento que você pagando um pouquinho por mês e você tem as atualizações já. Você falou que é de 3 a 4 meses, você solta uma, né? sim, exatamente. A gente vai fazendo pacotes, né? Só que Aham. é interessante também que nesse intervalo, entre uma atualização e outra, qualquer cliente que precise de algum sistema específico, ele entra em contato com o nosso suporte, que, aliás, o pessoal pode conferir em Facebook, Instagram, é bem elogiado, porque a gente consegue individualizar esse atendimento. Então, o cara falou assim, pô, estou com um carro aqui, o meu aparelho não tem, nenhum aparelho tem, um ABS, tal, tal, tal. A gente, com o nosso know-how, com o nosso histórico de desenvolvimento, a gente consegue, às vezes, muitas vezes, até por analogia, consegue atender o cliente, né? E de forma rápida. Muitas vezes o cara entra em contato com a gente na parte da manhã, 1 hora, 2 horas depois, a gente consegue mandar para ele uma versão beta para teste, ou uma versão já acabada que vai ser solta na próxima atualização, mas a gente consegue atender ele bem ali rapidamente. Não, isso é muito legal, porque, né, isso é diferente, né? Nas outras empresas, quer dizer, algumas acontece isso também, né? Sim, sim, Mas esse atendimento dessa forma são poucas que fazem hoje. Eu prezo muito também o pós-venda, sabe, Eduardo? Porque eu já fui mecânico, já tive oficina e eu sei o tanto que a gente sofre, o tanto que o reparador sofre no momento desse. Então tudo é culpa do mecânico, tudo o mecânico tem que se ferrar. E uhum, ninguém dá atenção pra gente porque a gente tá lá na ponta da cadeia, né? Então, quando chega sim, algumas empresas que nem a sua, que nem a Mecânica Avançada, que faz algo diferente, isso é muito legal. E eu tô vendo, né? O pessoal fala muito bem. Eu até coloquei um vídeo no ar semana passada, sexta-feira passada, que foi dia 11, acho, de maio, né? Nós estamos. sim. E aí, né, estamos com um monte de comentário lá, e realmente, 90% falando muito bem. Lógico, né, tem uns 10% que não dá para agradar todo mundo, né? Mas, Tem e tem um vendedores pouquinho. de outras marcas também que às vezes se disfarçam, né? Quer fazer um. é, tem, tem, né? Mas esse aí a gente dá risada, a gente fala, É. esse aí é muito mané. Mas Tem olha gente que. que faz uns comentários meio chulos que eles acham que a Sim, gente não sabe quem é ele, mas eu sei quem é. desse jeito. Mas é interessante, ô Celso, você está falando aí de feedback de cliente, né? A gente participa de algumas feiras, né? A gente estava na Automec lá presente em alguns parceiros, e é legal que quando tem alguém assim, lá tirando dúvida, perguntando para os técnicos nossos, passa um cara assim, fala, olha, pode fechar que esse aparelho é bom, viu? Comprei, o cara passa assim, e assim, tudo claro, né? Espontâneo, porque o pessoal realmente dá valor no que a gente fez aí, trouxe de vantagem e benefício para os nossos clientes. Então, o pessoal tem sempre esse testemunho aí. No seu vídeo lá, eu já vi lá uns 4 ou 5 testemunhos desse tipo, né? O cara, olha, o aparelho é bom mesmo, o atendimento é legal, o suporte é bom. Enfim, isso é bem gratificante para a gente, né? Saber que a gente está Não, podendo atender legal aí os nossos clientes. não, com certeza. E me fala uma coisa, eu vi que você liberou, né, o CAN FD para todo mundo todo não, para o pessoal que atualiza o Multimec, ele já consegue ter o Uhum. CAN FD. Mas isso é desde os primeiros ou só de 2021, 2 para Sim, cá? sim. Excelente pergunta, Celso. Olha, eu não tenho notícia de nenhum equipamento no mundo que tenha feito algo similar. A gente começou o nosso projeto, porque você sabe que para fabricar um scanner é chão, né? Então a gente gasta aí 3, 4 anos, uma equipe boa de engenharia para a gente desenvolver. Então a gente soltou em 2018, mas começou lá para 2013, 14. E desde então a gente sempre deixou previsão de recursos de hardware e software, né? Para atender da melhor forma possível futuras demandas, né? Porque sempre a indústria está inovando e a nossa ideia era vamos atender o nosso cliente sem precisar de vender atualização, troca de hardware, trocar de placa, adaptador, esse tipo de coisa, né? E a gente
conseguiu fazer isso desde a primeira versão do equipamento lançado. Então, quem comprou o primeiro aparelho lá em 2018, quando a gente soltou o ano passado a atualização para o CAN FD, né, enquanto qualquer concorrente nosso aí tem que comprar uma atualização, comprar um conector, comprar um adaptador, trocar a placa às vezes, né? O nosso cliente não. O primeiro que comprou a primeira unidade vendida, né, ele basta atualizar que o sistema dele ficou apto para fazer o diagnóstico do Onix Turbo e da Tracker. Você já tinha deixado o CAN FD lá dentro. Sim, Você foi esperto, hein? Muito legal. Muito bom, muito bom. Bela sacada, viu? Porque isso aí tá fazendo uma sim, diferença danada, danada. sim, sim. Porque todo mundo tá Porque, tendo que comprar, meu, até equipamento de marca aí, as marcas mais top que tem. Não vou falar o nome aqui porque fica chato, né? Mas marcas aí fera, tem que comprar o cabinho e é 2 pau o cabo, velho. É dois isso quando não conto. tem que trocar o hardware, né? Equipamentos aí top de lembrança aí do mercado, o cara comprou em 2020, não, agora você tem que comprar a versão 2021 em diante, porque a 2020, quando não tem, às vezes nem não tem adaptador, né? E aí o cliente tem que gastar mais 10, 15 mil para continuar usando a mesma marca e fazer essas novas versões de diagnóstico aí. Muito legal, muito bom. Isso aí é um detalhe que chamou muito a minha atenção e foi um dos grandes motivos que fez com que nós começássemos a trabalhar junto, né? Acreditando aí no Multimec. Uhum. Uma outra pergunta que até surgiu essa pergunta agora há pouco de um cliente. Por exemplo, voltando lá na parte do pagamento, né? Você me disse me disse não, né? Você me explicou, me ensinou que o cliente paga R$ 5 por carro. Então ele vai lá, por exemplo, ele vai lá no Gol 1.0, 8 válvula 2009. Uhum. Esse carro, ele tem 3 sistemas de injeção. Ele tem lá o 7.5.20, 7.5.30 e o 4GV. Uhum. Aí ele entra no 4GV. Aí não é o 4GV. Aí ele tem que entrar no 7.5.20. Esse 4GV que ele entrou, paga por um? Não, então, a nossa ideia é sempre deixar ser transparente e assim o mais justo possível com o nosso cliente, né? Então, qual que é a ideia? O cliente, ele escolhendo ali pelo menu, você falou do Gol 1.0, 8 válvula 2009. Sim. Se esse carro tiver, isso raramente acontece, mas em alguns casos acontece daquele mesmo modelo, em determinado faixa de ano ali, ele ter 2 centrais de injeção, 2 ou 3 possibilidades de airbag. É raro acontecer, mas existe, né? Então, o que acontece? O Não, não cliente, é ao raro, escolher... não. É um monte. Não, e tem acontecido bastante, né? Mas, tem ficado cada vez mais comum. Mas quando acontece, qual que é a ideia? Tudo que o cliente escolheu lá, escolheu a montadora, depois escolheu o Gol, aí escolhe a motorização, né, 1.0, 2009, a faixa de ano ali. Se tiver 5 sistemas de injeções, por exemplo, né, um exemplo assim exagerado, todos os 5 vão estar disponíveis, mas o scanner entende que quando o cliente selecionou aquele carro, todas as centrais possíveis para aquele carro constituem em um diagnóstico. Então, o cliente pode entrar em todos. O que a gente sugere? O cara pode ir lá, ver na etiqueta, né, qual o nome exato da central, escolher aquela, ou ele pode simplesmente entrar e verificar, ó, a bateria está certa, tá? Então, ver se as leituras estão coerentes, que quando o sistema não bate, as leituras não são coerentes, né? Fica tudo zoado. E aí ele pode fazer injeção, ABS, airbag, painel, transmissão, ar-condicionado, carroceria, o que ele quiser ali, imobilizador, né? Não, não, entendi. O que ele quiser Não, vai contar apenas com um diagnóstico. Por quê? Porque não, muito, senão muito ficaria bom, muito meio, bom. né? Não, muito legal. É que às vezes, principalmente no Gol, tem uns modelos que a central fica escondida, aí não dá para ver. Sim. Aí Se, não tem aí- problema, pode entrar. não, mas você respondendo isso aí já ficou bom demais, porque daí o cliente ele vai poder ficar tranquilo, porque o cara já ficou com medo, falar, mas como é que eu vou? Agora eu vou entrar no GV, aí ele vai comunicar, mas tá tudo errado. Ponto, perdi 5 aí, vou pôr. R$ 5 também não vai fazer muito problema, mas então,
Além disso, os 4 primeiros carros de todo mês, a gente sempre é uma franquia liberada para o cliente. Então, ele ganha alguns testes. Se ele errar, putz, errei aqui, entrei em 3 carros errados, depois que percebi, entre em contato com o nosso suporte, a gente manda uma senha, zera aquele uso dele, sem problema nenhum. A nossa ideia é só ter esse valor por carro diagnosticado mesmo, de uma forma bem equilibrada, bem parceira mesmo do nosso cliente. Não é nada assim, plugou, vai ter que pagar e tchau. Não, a ideia é sempre ser parceiro mesmo. E a ideia também é que todos os mecânicos, todos os reparadores que tenham Multimec façam pelo menos aí, né, pelo menos 5 carros por dia, né, para pagar o máximo, porque quanto mais carro ele fazer diagnóstico, mais dinheiro ele vai ganhar, né, meu? Então a gente Exatamente, nunca exatamente. podemos pensar no mínimo, a gente tem que pensar sempre em Isso. fazer o diagnóstico, até mesmo porque o carro entra na oficina, você tem que passar o scanner, não tem pra onde correr, E né, é não legal adianta. a gente vê assim no histórico dos clientes, né? O cara começa usando ali um relativamente pouco, tal, vai perdendo o medo e o receio, vê que a cobrança, esse valor cobrado aí, pelo que entrega, está extremamente bem pago, né? Pô, o cara vai cobrar um diagnóstico ali 80, 100, R$ 120, dependendo do modelo. Se ele contribuir com 5, e de vez em quando, né? Porque os primeiros 4 são de graça, depois se usar muito também, depois de um certo ponto é de graça. Enfim, você vê que a curva de aprendizado e de uso, ou seja, com o passar do tempo, o reparador começa a usar aquilo como uma ferramenta realmente que gera receita para ele, né? Porque todo diagnóstico que ele faz ali, ou ele cobra por diagnóstico, ou ele vai pegar o serviço, enfim, isso aí acaba resultando em receita para ele. Imagina o cara que paga lá R$ 80, né? Um exemplo, usou e no mês seguinte deu 80. 80 significa que ele usou 20 carros. 20 carros. Se ele cobrou aí R$ 90 de cada um, foi R$ 1.800 de receita. Qual o valor de contribuição dele? R$ 80. Pô, e pensar que ele gastou pouco na ferramenta, né? Empatou pouco capital. Então, assim, é uma conta que se fecha bem e quem entende e usa, né, está satisfeito. E a princípio, como eu te disse, a princípio, quando a gente fala isso, pô, você vai Uhum. ter que pagar R$ 150 por mês para poder usar o equipamento. Dá um baque. Falar para você que não dá é mentira. Porque Uhum. o modelo que existia até então era diferente. Só que eu tô enxergando que todas as empresas estão migrando para esse sistema de cobrança, é, de cobrança mensal, para poder deixar sempre o equipamento atualizado. Porque Sim, eu sei, né, eu acredito, né, como eu tenho uma fábrica também, eu acredito que na venda do equipamento, o lucro, ele não é um lucro absurdo. Eu acredito que você tem um lucro sim, mas é um lucro pequeno, sim, sim, sim. né? E lógico, toda empresa tem que ter lucro, tem que ter lucro, senão ela não sobrevive, né? Não paga ninguém. Sim, Mas esse lucro, ele, quando ele é rateado, né, ele é pequeno, depois a gente vai vindo nas atualizações, você consegue dissipar isso e fazer com que ele fique de uma forma leve. Então, sim, quando a gente passa isso para um reparador e fala, olha, você vai pagar isso, mas não é. Isso vai entrar coisa nova, não é um negócio que vai ficar estacionado, né? sim, Você vai a cada 3, 4 meses vai entrar coisa nova, vai vir sistema novo. Se você não conseguir fazer, você vai falar com um suporte técnico que vai ver a sua dor e vai ver se essa sua dor é coerente para mais pessoas, para entrar no desenvolvimento. E aí eles vão te falar, ó, vai entrar no desenvolvimento, né? Mais um tempo, a gente vai ter esse sistema. Porque também eu acredito que ele já faz aí 90% do que tem, mas pode acontecer de entrar alguma coisa que ele acaba não fazendo. Eu acho que sim, isso não é o Multimec, é tudo, né? Todos é, eles são assim, né? Eu trabalhei com muitos scanners e a gente sabe que às vezes nem o da concessionária tem o carro novo que está chegando lá, que de repente é um sistema mais novo, né? Que o software não está disponível. Então, é. quando a gente Às vezes a entende própria, isso, quando entende às vezes, isso, flui. então, Celso,
essa pergunta o pessoal sempre faz para a gente, né? Se o equipamento é um equipamento completo, se ele pega todos os carros, né? E a nossa resposta, e quem entende de scanner, sabe que nenhum equipamento pega 100% do que está na rua. Por quê? Porque tem carros muito novos lançados que às vezes nem a própria concessionária já está atualizada 100% ali para fazer ele, né? Então, scanners multimarcas sempre tem um pequeno delay em relação ao mercado, mas enquanto esse desenvolvimento não chega até o cliente, geralmente o carro está na garantia, ele tem que levar necessariamente na concessionária, então, assim, não é um problema, e também, se for um problema, todos os equipamentos do mercado têm o mesmo problema, né? Mas a gente atende, assim, até no caso do CanFD, por exemplo, vocês podem ter uma ideia, né? Que a gente tem recurso aí de hardware e software para atender da melhor forma possível o nosso cliente, mesmo sem precisar adicionar nenhum hardware extra, nenhum adaptador e coisas do tipo. Bom demais, bom demais. Eu vi que você também faz. Você não, né? Que o equipamento Multimec também faz os diesel leve, né? Na parte de caminhonete e parte de van. Sim, sim. Eu não passei nenhuma ainda, né? Vou começar a fazer um trabalho para mostrar ele trabalhando. Mas e no diesel pesado, você pensa em alguma coisa? Então, o diesel pesado está no nosso radar, o pessoal tem pedido bastante e a gente está fazendo aqui as contas, vamos dizer assim, né? Essa matemática toda aí para a gente avaliar quanto tempo precisa e qual é o investimento necessário. Mas está no nosso radar e tem uma boa chance a gente soltar isso aí mais para frente. São dois mercados distintos, né? Não se comunicam muito bem, o carro de passeio e o diesel pesado, mas como a gente já atende diesel leve, que é ali um pezinho já no pesado, né? Porque os sistemas, os protocolos muitas vezes são do mesmo grupo, então assim não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças para a gente adicionar capacidade de diesel pesado no equipamento. Entendi, entendi. Não, beleza. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é sobre Security Gateway. Você me disse que você vende um acessório, um cabinho acessório que é do Security, né? Isso. Então, hoje no mercado tem duas soluções, né? A primeira solução, que acho que foi a que saiu de ponta aí no mercado, foi o uso dos adaptadores. Porque esse adaptador, ele tira essa central que faz o bloqueio da comunicação, impedindo o scanner de fazer o diagnóstico, e permite ler os defeitos, a fazer ajuste, apagar a memória, né? A outra solução é aquela via a autenticação do equipamento na montadora. Essa solução, por enquanto, ainda está cara. Então, em termos de mercado, a gente acredita que ela não é uma solução viável nesse momento, em que a outra ainda permite uma solução mais em conta, né? Porque essa solução via autenticação sai R$ 1.200 por ano. Agora, imagina se 10 montadoras aí, 10 grupos de montadoras vão escolher esse tipo de cobrança por acesso. Imagina, o reparador tem que gastar aí 12 mil todo ano só para poder acessar os modelos novos. Então, eu acredito, né, sinceramente, que há uma ponderação da montadora e tem uma boa chance, inclusive, do pessoal reverter esse custo aí, né? Em algum momento, a montadora liberar esses sistemas para acesso, mas, enquanto isso, a gente tem a solução via esse cabo adaptador. Porém, se a montadora não liberar isso aí e for realmente manter esse sistema, a gente tem toda a capacidade, recurso disponível para ser homologado também e fornecer essa solução via autenticação. Lembrando que hoje Entendi. ela está custando R$ 1.200 por ano, só para Fiat e Jeep, né? Nossa, é muito caro, né? Muito dinheiro. Imagina. Sacanagem. Bom, meu amigo, eu gostaria de agradecer a tua participação, em você fazer essa abertura aí de trocar uma ideia, até legal para o pessoal que está tomando a decisão aí entre comprar o equipamento, né? Conhecer o dono da empresa, isso é muito legal. Saber como que é seu pensamento, né? E como a gente fez uma conversa aqui bem transparente, deu para entender, né, como que o Eduardo pensa, como que a Multimec pensa. Isso aí eu acredito que foi muito válido. Então, eu queria agradecer a sua presença.
Legal, Celso. Só fazer duas considerações aqui. Claro. Você falou lá do cara gastar R$ 150, né? Esse cara que gasta R$ 150, esse reparador, ele tem uma demanda muito alta, né? Então, assim, não é o comum, né? Felizmente, para quem é nosso cliente, ele geralmente não gasta isso tudo. E assim, a gente conta mesmo com esse mercado de reparadores que tem desde A a Z, né? Aquele cara que usa ali 2, 3 vezes por mês e aquele que usa em 80, 100 carros, né? Então, são vários tamanhos e essa cobrança proporcional é legal que ela deixa esse custo justo, né? Aquele que usa pouco paga pouco, ou não paga inclusive nada, dependendo do caso. E quem usa um pouco mais, paga um pouco mais, mas também não é nenhum absurdo, né? E outro ponto é o seguinte, a gente comentou de uma versão futura, né? Novas versões do equipamento. Às vezes a pessoa fala, pô, mas e aí? Eu já comprei o Multimec lá em 2018, né? Vou ter que trocar? A nossa intenção jamais é forçar o cliente a trocar e ter nenhum custo, né, assim, Adicional. entre aspas, desnecessário, né? É claro, Entendi. se em algum momento a plataforma do equipamento não for mais possível abranger os novos sistemas, vai ter que trocar. Mas como a gente tem esse valor, essa receita por valor por uso, né? Então, para a gente não tem vantagem nenhuma o nosso cliente pegar o aparelho dele, trocar por um novo. Vai continuar gastando, né, usando ali, tendo aquele custo de serviço da mesma forma, né? Então, lançando um aparelho novo, esse atual será sempre continuado, não tem chance nenhuma da gente matar ele para forçar o cara a comprar um novo, enfim. A nossa ideia é sempre pensando no reparador, deixando ele com o melhor retorno do investimento que ele fez possível. Se ele puder ficar mais 10, 20 anos lá, maravilha. Eu acho que os clientes às vezes vão trocar porque, do jeito que você troca um celular, né? Porque você acha que tem mais recurso, não sei o quê, mas o seu celular continua funcionando como telefone, despertador, calculadora, né? Então, assim, essa troca é uma troca não forçada. Nunca será dessa forma. Eduardo, eu tive esse problema, né? Quando a gente trocou o NIL de 2 para o NIL de 3 e 4 canais, a gente teve que trocar o hardware, porque o hardware do 2 canal não suportava a tamanha velocidade que a gente tem no 3 de 4 canais. Então realmente teve muitos amigos que ficaram tristes. Pô, eu comprei um equipamento que já foi ultrapassado, né? Mas ele funciona até hoje. Fazemos atualizações para ele até hoje e a gente não esqueceu dele. Só que o reparador ele tem que entender que a empresa está investindo, ela não está parada. Sim, exato. E isso pode acontecer, isso é extremamente normal. Não tem como você adivinhar. Você adivinhou que ia sair o KFD, ótimo, acertou. Mas você não tem como você adivinhar se daqui 3 anos vai sair um sistema que tem um outro protocolo de comunicação que não é compatível e de repente vai ter que fazer uma troca de hardware. Não é impossível isso acontecer. Então, torcemos para que o cliente possa usar por muitos e muitos anos. Só que lembrando, isso não vai acontecer com o Multimec, isso vai acontecer com todos, né? Sim. Tem esse detalhe também. Então, quanto isso aí, eu acredito que você não precisa se preocupar, tá? E as pessoas, elas já estão entendendo que a coisa é assim, né? Está assim, é a mesma coisa do celular. A gente compra o celular daqui 6 anos, 5 anos, tá lento, tá lerdo, né? Porque tá ultrapassado. E por mais que a gente use um processador que tá top, né? Daqui 10 anos inventam um mais melhor ainda, e aí a gente precisa trocar, precisa melhorar isso, né? Sim. Mas, excelente pensamento, eu acho que é por aí mesmo o negócio, e dessa forma eu tenho certeza que a maioria dos reparadores nesse nosso Brasilzão aí vai adquirir o Multimec para poder estar usando ele e tendo todas essas liberações, atualizações e facilidades, né, no seu dia a dia. Sim, maravilha, cara. Conto com você aí com a nossa nova parceria para ajudar cada vez mais esse mercado que precisa de opções, Não, né? legal, muito bom, muito bom. Bom, então beleza, meu amigo, muito obrigado pela presença e a gente se fala nas feiras da vida aí, tá bom? Combinado, Sassão. Abraço. Outro, tchau, tchau.